Veja esse testemunho comigo até o fim, tenho certeza que vai te emocionar. Depois curta, comente e compartilhe. Quando foi um dia, eu recebi uma amiga que prega a palavra na minha casa e hospedei ela. Ela veio para um trabalho em Mossoró, eu hospedei ela. E na hora do café da manhã, do café da manhã, ela disse, eu preciso fazer uma oração. Na mesa, ela fez uma oração rápida. E naquela oração, Deus tomou aquela mulher e disse, mulher, eis que vou por estes dias, era no comecinho, mais ou menos dia 3 de dezembro, eis que vou por estes dias soprar um vento no meio dos teus. Dia 27 de dezembro, um sobrinho meu estava diagnosticado com gripe suína, um caso raro, apesar de ter sido um erro de diagnóstico, mas foi internado, entubaram, era apenas uma pneumonia, mas foi medicado como se fosse gripe suína. O moço ficou ruim, menino de 37 anos, novo, porte atlético, bem empregado. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei no hospital da Unimed, estavam minhas 3 sobrinhas sentadas no batente. E elas levantaram, olharam para mim e disseram, tia, faz alguma coisa, sabe por quê? Porque o mundo pode não querer ser crente, mas ele quer que quem é crente seja crente de verdade. E ela disse, titia, ele está num estado muito difícil. Irmãos, quando eu entrei lá dentro, eu não pensei que o estado era tão grave. O moço estava entubado, em coma, o rim já ameaçando paralisar, sedação muito alta, se não me falha a memória, na época era 200 a sedação, caso que a medicina de Mossoró desenganou. E quando eu olhei para aquela situação, digo, meu Deus, saí daquele quarto crendo uma coisa, que só Deus poderia tirar ele daquele quadro. Oh, aleluia. A família começou a querer tirar ele de Mossoró, porque em Fortaleza a medicina é mais avançada, mas não tinha ninguém para ir com ele no voo da Unimed. Todo mundo muito abatido, todo mundo muito desesperado, as pessoas estavam desencontradas. É nessa hora que você entende, aleluia, que vale a pena ser crente. Porque Deus abre uma porta para testificar. E quando eu saí daquele quarto, ela disse, titia, a gente quer tirar ele daqui, mas a gente não sabe como é que faz. Alguém tem que... Mamãe não está dando conta, que era a mãe dele, que é minha irmã. Mamãe não está dando conta. E a gente não sabe o que é que faça. E a gente quer solicitar o avião da UTI, Unimed, porque ele está todo monitorado e é uma transferência de alta complexidade. E eu disse, minha filha, eu assino o termo. Assinei o termo. Pensa numa coisa difícil, é você assinar um termo de que você está se comprometendo em aquela pessoa ser transferida, ser mudada, ser colocada no outro hospital. Mas na hora que eu peguei na caneta, eu disse, Deus, assina aqui comigo. Tiramos com o rapaz para Fortaleza. E quando chegamos lá, o médico disse, que pena, vocês demoraram demais. Ele já estava com quase 30 dias de UTI. Que pena, vocês demoraram muito, o moço está praticamente morto. Irmãos, o quadro só se agravando, infecção e muita coisa. E eu fui visitar um ciclo de oração e levei minha irmã estava angustiada. A gente ficou num apartamento lá em Fortaleza e só íamos nas horas de visita da UTI. Ela muito angustiada, chorando, não comia, não bebia, totalmente abatida. Aí eu disse, a gente vai hoje para um ciclo de oração. Eu nunca tinha ido a esse ciclo de oração em Fortaleza. Quando chegamos naquele ciclo de oração, pastor Sérgio, sabe aquelas pessoazinhas, aqueles irmãozinhos assim, irmã Eliane, desse tamanhinho, pequenininho, aqueles vasos pequenos que Deus não fez maior, porque se fizesse maior estragava, pequenininho, mas cheio de Deus. Aí ele chega no meio do ciclo de oração, vai onde estava minha irmã até então não era crente. Quando chegou lá, disse, mulher, come, bebe, dorme, se alimenta e toma caldo, porque do teu filho cuido eu. O irmãozinho saiu de lá, veio onde eu estava, falou comigo. E quando eu saí dali, ainda disse mais, na hora que Deus estava usando ele, bota a cara no pó, porque quero entrar com a providência na vida do teu filho, disse para minha irmã. Aí minha irmã não era crente, saiu do ciclo de oração e disse, Aparecido, o que é cara no pó? E eu disse, é agora que eu vou entrar. Eu digo, cara no pó, Deus está mandando você botar a cara no chão para orar pelo teu filho. Aí nós estávamos no apartamento, eu, ela e mais 2 sobrinhas. Aí tem uma da minha sobrinha, não sei como vocês chamam aqui em Santa Catarina, quando a pessoa é muito engraçada. Lá a gente chama de gaiata.
E uma sobrinha minha chegou para mim e disse: tia Aparecida, esse Deus dos crentes é forte mesmo. Acordei 5 horas da manhã para ir no banheiro. Quando acordei, tia Fátima com a cara no chão, no piso do quarto. E eu me lembrei daquilo que a senhora falou para ela. Pois ela não estava com a cara no chão. Eu digo: minha filha, esse Deus, ele é forte mesmo. Ele manda em cima, ele manda embaixo. Quando aquele irmão sai, que ele larga a minha irmã lá, que vem para mim e diz assim: mulher, estou enviando agora um anjo na UTI do São Mateus. E para que tu saiba que eu sou Deus, digo assim: Júnior, ouve a voz do teu Senhor. A gente começou a chorar. Por quê? Porque Júnior era como ele, era conhecido pela família. O nome dele é Ivan, mas a família só chama de Júnior. Aí todo dia era batido o raio-x dele. Todo dia. E o pulmão era totalmente necrosado, de cima a baixo. Porque era uma pneumonia muito forte. E além, para complicar o caso, ele tinha sido medicado errado. E aí, minha irmã, não demorou. Questão de uns 3 ou 4 dias depois... lá estava um médico, aleluia, com o rapaz do raio-x teimando no corredor do hospital. E eu preciso dizer uma coisa que eu esqueci. Quando o avião veio para buscar ele para Fortaleza, eu comecei a bater foto. A médica do avião, da UTI, olhou para mim com um olhar de censura. Que se olhar fosse bala, eu tinha morrido ali. Quando ela olhou, eu olhei. Aí eu também encarei, porque crente quando tem Jesus encara. Eu olhei para ela no olho e disse: doutora, talvez a senhora esteja me censurando, porque eu estou tirando a foto dele aqui. Mas é porque eu preciso dessas fotos, que eu vou mandar revelar para o dia do culto e ação de graças. Ela olhou para mim como quem diz: está doido. Eu cá comigo, já sou acostumado, crente tem que ser doido mesmo, porque se não for doido, ele está com defeito de fabricação. E aí eu me deparo com uma confusão no corredor. O médico com o radiologista, o rapaz do raio-x. De quem é esse pulmão aqui? O rapaz disse: de Ivan Júnior. E esse outro aqui? É de Ivan Júnior, o rapaz de Mossoró. Aí o médico disse: mas não é possível. Esse aqui foi de quando? Foi de ontem. E esse aqui? De hoje. Ele disse: mas peraí, é o rapaz aquele que veio diagnosticado errado, como fosse gripe suína? É. Mas não pode ser. O rapaz disse: eu também achei difícil, mas o rapaz quem levou fui eu. É o mesmo de ontem, foi o mesmo que eu levei hoje. É o mesmo rapaz. Porque ele estava com raio-x totalmente, o pulmão necrosado. Mas lembra que Deus disse: vou enviar o anjo. E quando Deus diz que vai enviar o anjo, pode ter o que acontecer, mas tem que ser vitória para dar testemunho. O outro raio-x, o pulmão limpo, de cima a baixo. Parecia pulmão de criança. Aí a minha alma se alegra. Sabe por quê? Porque esse Deus limpa pulmão, limpa coração, limpa pecado. O único sangue que não mancha, mas limpa. Você já viu o que é mancha de sangue em roupa? Mancha, danoda. Mas o de Jesus, quando ele entra em cena, é para limpar, é para limpar, é para limpar. E o rapaz disse: o médico disse: eu não estou acreditando. O radiologista disse: pois, doutor, é o mesmo paciente. Oh, aleluia. Aí um dia eu recebo uma visita, eu deixei ele lá, se recuperando. Já tinha ido para o quarto, já tinha saído da UTI. Aí deixei ele lá e vim para Mossoró. Em Mossoró, uma irmã foi me visitar, quando de repente Deus tomou ela e disse: mulher, eis que visitei o moço. Aleluia. E dei ordem à morte para virar as costas. Você serve ao Deus que visita e dá ordem até a morte. Você serve ao Deus que visita e dá ordem até a morte. Mandei a morte virar as costas. É muito chique um Jesus desse, não é não? Lembra do vento que Deus falou que ia soprar? Eu dei um culto de ações de graça na minha casa, mandei revelar aquelas fotos que eu tinha batido, deixei os raios-x lá, era todo mundo chegando, os raios-x lá empenduradozinho, para o pessoal ver as fotos, e o culto acontecendo, um culto grande na frente da minha casa, e naquela noite, 5 pessoas...